Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. A aula de hoje vai falar sobre semelhança geométrica para dar continuidade nos nossos estudos, né, de acordo com o livro que está sendo usado na turma de vocês. Vamos aqui para a nossa aula. Semelhanças. Para a gente poder ter um bom aproveito na nossa aula de hoje, é necessário que a gente entenda realmente o conceito sobre semelhante, tá? Porque muita gente diz, é semelhante, é igual. Não, temos que ter muita cautela na hora de fazer as nossas análises, nossas definições, se aquilo é igual, exatamente igual, ou se aquilo é semelhante, tá? Então, vamos entender um pouquinho aqui. Nós chamamos de semelhante coisas ou ideias que têm elementos iguais ou muito parecidos, né? Isso é um grosso modo de falar, tá? Porque na realidade nós vamos perceber o que é uma figura semelhante através da nossa prática. Então, para começar a nossa prática, eu tenho aqui uma figura, né, que é uma representação de Tales de Mileto, né, em miniatura. Para quem não conhece Tales de Mileto, ele foi um grande filósofo matemático que nasceu bem antes de Jesus Cristo, né, e viveu na cidade de Mileto. Foi ele que começou a introduzir essa questão, né, através de seus estudos, lógico. Deve ter tido alguém que falou sobre semelhança e ele foi se aprofundar mais nessa área e ele trouxe para padrões, né, que hoje é utilizado no nosso dia a dia, tá? Quando a gente fala de semelhança, você vai entender agora o propósito que Tales de Mileto trouxe para nós. Tá? Eu tenho aqui essa nossa miniatura e eu tenho aqui também uma ampliação da figura original, certo? Da primeira figura. Então, eu posso dizer que ela é semelhante, né? As duas figuras são semelhantes ou as duas figuras são iguais? Vamos com calma. Tá? Primeiro, para a gente chamar de uma figura ela ser igual a outra figura, ela tem que ter as mesmas características e as mesmas medidas. Por exemplo, eu tenho 3 igual a 3. Os dois números representam o mesmo valor, a mesma quantidade, então eles são iguais. Agora, quando eu tenho 3 igual a 6, né, opa, teve algo errado. Né? 3 é menor, 6 é maior, é uma ampliação. Então, nesse caso, eu não posso dizer que os números são iguais, né? São diferentes, mas eu posso dizer que eles são semelhantes. Né? Vamos entender melhor. Né? Bom, observando a primeira figura, nós e a segunda, nós podemos perceber que elas têm as mesmas características, os mesmos elementos. Elas têm dois olhos, elas têm os dois furinhos do nariz, tem um queixo, tem vários cabelos, tem a roupa são bem parecidas, né? Mas elas não são iguais. Por quê? Porque elas têm tamanhos diferentes. Elas têm as mesmas características, são muito parecidas, mas os tamanhos são diferentes, uma é maior, a outra é menor. Quando isso acontece, nós dizemos então que nós temos uma semelhança entre as duas figuras. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é que em ambas as situações a forma ela é mantida. Né? Então, nós temos a boca, o nariz, os olhos bem nas mesmas proporções, né, as mesmas características, porém o tamanho de uma é diferente do tamanho da outra. E quando isso acontece, nós vamos chamar de semelhantes. Tá? Não confunda, semelhante é parecido, tamanhos diferentes, igual, mesmo tamanho. Bom, eu trouxe mais um exemplo para vocês, né, para a gente tentar aprofundar mais. Né? A primeira característica de semelhança, ela fala justamente sobre o processo de ampliação. Né? Então, eu trouxe aqui um processo de ampliação. Nós temos a primeira figura, tá? Em que a medida das distâncias, né, de cada bloco a qual foi desenhada a nossa figura, né, cada lado do nosso quadriculado, né, ela mede
meio centímetro, ou seja, 0,5 centímetro. Se eu fizer um processo de ampliação, né, e aumentar ele para 1 centímetro, né, nós estamos tendo uma variação do tamanho. As características da figura são as mesmas, né? Nós temos triângulos, nós temos retângulos, nós temos um trapézio, certo? Então as características são as mesmas, porém as medidas que foram adotadas são diferentes. Uma é menor, a outra é maior. E esse processo de ampliação, né, ele tem uma constante, né, que é conhecida futuramente, nós vamos ver como razão. Tá? Mas por enquanto é uma constante. A figura menor ela foi ampliada no processo de 2 vezes o tamanho do valor original. Né? Então, nesse caso, a minha figura menor, a distância entre cada quadradinho era de 0,5. Quando nós ampliamos ela para 2 vezes o seu tamanho, né, nós ampliamos para 1 centímetro. Para a gente ter uma ideia, né, basta multiplicar o nosso valor pelo valor da inicial, né, da figura inicial. Então, eu tenho 0,5 centímetros vezes 2, né, que é o nosso processo de ampliação, que vai resultar num tamanho de 1 centímetro. Então, por aqui nós já temos essa classificação, tá, que garante que as nossas duas figuras elas são semelhantes pelo processo de ampliação. E é um processo fácil de fazer, se você quiser tentar aplicar isso, né? Geralmente os computadores usam essa técnica, né, para ampliar imagens, figuras, através de multiplicação por números, né, inteiros ou fracionários, que ao final elas vão manter as mesmas características entre as duas figuras, porém, como falei, como são tamanhos diferentes, então elas são semelhantes. Tá? Bom, outra parte da semelhança, né, ela vem justamente nos garantir através do processo de proporção. Tá? Então, quando a gente aplica a nossa aula de proporção, que já foi estudado aqui anteriormente, basta dar uma olhadinha aí no canal do YouTube, certo? Que nós temos um vídeo que fala sobre proporção. Tá? Eu não vou explicar ele agora, mas nós vamos tentar entender através deste conteúdo. Tá? O que é a proporção? Como é que eu posso usar, na realidade, a proporção para nos garantir uma semelhança entre figuras? Bom, primeiro passo nós vamos analisar as duas figuras, lógico. Então, na primeira figura, nós temos aqui a medida, né, da distância de A para B, certo? Que equivale a 2 centímetros. Nós temos aqui a distância de C para D, que equivale a 4 centímetros. E temos aqui a distância de E para F, que nos vale 2,5 centímetros. Tá? Na figura 2, nós temos também uma distância de A para B, certo? Observe que este A para B ele é acompanhado por um apóstrofo. Né? Esse apóstrofo a gente lê na matemática como linha. Então, se eu for ler corretamente, nós vamos ter a linha B', a distância de A' e B' vai dar uma atrapalhada. Né? Então, vou ler apenas a distância de A para B, que equivale a 4 centímetros, né? Porque é a figura maior, né? A figura 2. Nós temos aqui a distância de C até D, na figura maior, que equivale a 8 centímetros. E nós temos a figura de E até a letra F, né? Na figura maior, que equivale a 5 centímetros. Bom, já temos as características de cada figura. Agora, como nós vamos agir para identificar se essas figuras são semelhantes? Através da busca, né, da razão. O que é a razão? A razão é a divisão entre dois números. Né? Nesse caso aqui, nós vamos fazer uma divisão entre as medidas dos segmentos correspondentes. O que seria correspondente? Então, eu tenho aqui a medida do ângulo de AB e seu correspondente vai ser AB da figura menor. Deu para entender o que é correspondente?
Então vamos lá. A figura maior dividido pela figura menor, no caso AB dividido por AB, nós vamos ter o valor de 4 dividido por 2, e 4 dividido por 2, nós temos a razão 2. Né? O valor, o resultado dessa divisão, a gente chama de razão. Tá? No segmento correspondente de CD, nós temos para a figura maior o valor de 8 e para a figura menor o valor de 4. 8 dividido por 4, também temos uma razão de número 2. Certo? E no segmento correspondente de EF, na figura maior nós temos o valor de 5 e na figura menor nós temos o valor de 2,5. 5 dividido por 2,5 também gera uma razão de valor 2. Então, como as três razões são iguais, então nós temos um caso de semelhança por proporção das nossas figuras, certo? Então, preste mais atenção nessa dica. Nós podemos, então, dizer que duas figuras elas são semelhantes quando as medidas dos segmentos correspondentes são proporcionais às e as medidas dos ângulos correspondentes são iguais. Perdão. Bom, outro meio que nós devemos estudar são as semelhanças entre triângulos. Outra característica de semelhança muito utilizada no dia de hoje. Para a gente poder concluir se dois triângulos ou mais são semelhantes, nós devemos observar todos os aspectos, desde as relações dos lados, quanto as relações dos ângulos internos dos triângulos analisados. Tá? Existem várias possibilidades de verificação de semelhança de triângulos, só que nós vamos estudar as mais utilizadas e mais rápidas de reconhecer, certo? Se um triângulo ele é semelhante do outro ou não. Então, observe aqui o nosso telhado dessa pequena casa. Geralmente, os telhados formam uma figura triangular. Então, se eu observar a parte dos dois telhados com a parte da base desta casa, a relação de triângulo. O que nós podemos observar entre essas duas estruturas, tanto da casa quanto o triângulo que foi desenhado. Nós podemos observar a parte quanto aos lados, então eu tenho 3 lados para ser observado, e eu também posso observar quanto aos ângulos internos, então também temos 3 ângulos internos, ou os dois ao mesmo tempo. Eu posso observar os lados e os ângulos ao mesmo tempo para analisar se os dois triângulos são semelhantes. Bom, nós temos 3 modelos de análise sobre semelhanças de triângulo. A primeira é conhecida como caso lado, 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 certo? Ou seja, eu tenho que observar os 3 lados do triângulo e se esses 3 lados, os lados correspondentes são proporcionais, então nós temos 2 triângulos semelhantes, certo? O segundo, ele fala sobre sobre o lado, ângulo, lado. O que seria isso? Quando nós temos 2 triângulos, para eles serem semelhantes, eles têm que ter 2 lados proporcionais, e um dos ângulos internos ser exatamente igual. Então, nós vamos observar um lado correspondente ao outro lado, se eles são proporcionais, o outro lado, o segundo lado, se são proporcionais, lembre que eles são correspondentes. E um dos ângulos internos tem que ser exatamente igual ao outro.
Isso nos garante que nós vamos ter dois triângulos semelhantes. E o terceiro exemplo, ele fala sobre o caso ângulo-ângulo, né? Onde nós temos, por lei, né, proposta por Tales de Mileto, que dois triângulos eles são semelhantes quando dois dos seus ângulos internos e correspondentes, né, eles são geometricamente iguais, né? Nesse caso, o primeiro ângulo aqui correspondente é o valor de x, né, que é igual a x, ou seja, são iguais. E y igual a y, também correspondente e também são iguais. Bom, pessoal, essa nossa aulinha ela foi simples, bem rapidinha mesmo, só para explicar sobre semelhanças, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer coisa podem estar tirando dúvida diretamente comigo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.